que Amém. Paulo escreve, toda a carta que Paulo escreve, Paulo sempre saúda seu povo em toda a carta. Tu pode ver o começo da saudação de Paulo, que diz sempre: eu vos saúdo com a paz e a graça da parte do nosso Senhor Amém. e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ele nunca saúda ninguém em outro nome, a não ser o Senhor. Amém. Porque a paz que é dada, se essa pessoa que você der a paz, que ela não quiser a paz volta para ti. Amém. Glória Assim a Deus. que é a palavra do Senhor. Então, a carta escrita a Paulo ao povo de Roma, Romanos 8, 28. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 e verso 28. No capítulo 1 já diz: portanto, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mas que andam segundo o Espírito e não a carne. Mas vamos nos deter no versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as causas, umas Bíblias diz causas, outras coisas, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Não é o propósito do vizinho, não é o teu propósito, o propósito do teu irmão, mas é o propósito de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se nós formos analisar as nossas Sagradas Escrituras desde o começo da palavra do Senhor, Deus tremendo. aleluia, Deus sempre vem chamando, levantando profetas, vem levantando reis para governar povos, vem, a palavra diz que lá no Antigo Testamento há o tempo dos profetas maiores, o tempo dos profetas menores, Ezequiel, Isaías, Jeremias, profetas maiores. E se você ver em profetas menores, como Daniel, Naum, Abacuque, Malaquias, alguns citados a mais, mas todos eles conseguiram, eu acredito, pelo que fala a palavra, cumprirem apenas alguma parte do propósito de Deus, com certeza, porque Deus levantava seus profetas, Deus os capacitava, os profetas, Deus fazia em tudo pelos profetas, supria em todas as necessidades, porque você imagine, lá do tempo aonde foi construído o tabernáculo, no deserto, se você analisar as Sagradas Escrituras, em tudo era suprido, aleluia, em tudo havia suprimento, todos, desde onde, aleluias, uma serva do Senhor, relatada no Antigo Testamento, ela tinha pouca farinha e pouco azeite, e mesmo assim ela fez um bolo pro servo do Senhor. Aleluia. Porque ele desafiou a fé na vida dela. Ele desafiou ela para ver se ela realmente fazia o que Deus queria para ser abençoada. E muitas vezes, para nós sermos abençoados por Deus, nós passamos por vários processos. E não deixa de ser da mesma coisa desses profetas maiores, profetas menores, os reis, todos passaram por processos. Se você for analisar lá em José foi entregue, aleluias, foi vendido no Egito. Mas tudo era para um propósito de Deus. Apenas o que aconteceu foi que os irmãos de José aceleraram o propósito de Deus, se nós analisarmos. Aleluia. Porque eles
era para cumprir na vida de José aquele propósito dele ser governador, dele estar na frente, dele administrar um povo. E todos os profetas, tanto maiores quanto menores, Deus sempre confia em um povo. Mas os profetas, Deus não acabou de levantar os profetas na terra ainda. Ainda há profetas sendo levantados. E todo profeta que ele levanta, Deus supre. Aleluias. Nós podemos ser levantados como profetas, se não já somos e não sabemos. Se não pedimos a direção de Deus e não sabemos se somos ou não somos profetas. Aleluias. Mas saiba que em tudo há uma capacitação. Eu acredito que, aleluias, em todas as nossas vidas, se nós contarmos o nosso testemunho, para quem não conhece o nosso testemunho ainda, nós passamos por várias provações, por várias dificuldades. Eu não digo que chegamos ao ponto de Jó, mas já perdemos bens, perdemos dinheiro, perdemos pessoas da família, muita coisa foi arrancada, mas tudo perdemos carro, tudo é um processo que Deus nos prepara. Tudo é uma maneira que Deus vai agindo em nossas vidas. Mas eu não sei o que cada um passa ou está passando. Da maneira que o Senhor está fazendo o seu trabalhar, da maneira que o Senhor está agindo conforme o trabalhar que é necessário ser feito. Aleluia. Porque há coisas que precisam cair o nosso ego, cair o nosso eu, para que o Senhor venha aparecer, para que a face do Senhor venha a ser resplandecida. Aleluias, porque da maneira que Paulo saúda todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo, aleluias, se você, aleluias, é realmente um servo de Deus, aonde, aleluia, você já tem pago um preço, Deus está te levantando, ou Deus te tem levantado e tem retrocedido a caminhada. Eu não sei da maneira que as coisas andam na vida de cada um, mas o Deus que servimos, Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele tudo pode fazer, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, e Ele sabe o momento certo, a hora certa que deve as coisas serem cumpridas na vida de cada um. Ele sabe o momento certo que cada um precisa passar por um deserto, o tempo que cada um precisa passar para o vale, o tempo que cada um precisa ser esmagado, aleluias, esmagado como o barro apertado para que o vaso seja moldado, como diz lá em Jeremias, da casa do oleiro, que diz que desce a casa do oleiro, aleluias, para que nós possamos ser trabalhados nas mãos do Senhor. Ou da mesma maneira que o ouro é provado, da mesma maneira que o ouro, aleluias, é colocado no fogo. Imagine a quantos graus chega para o ouro poder derreter, aleluias. E se nós analisarmos as pessoas que realmente servem a Deus, se você olhar lá no profeta menor de Daniel, fala sobre 3 jovens, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens foram provados no fogo, aleluias, porque havia um decreto que esse rei Nabucodonosor tinha levantado ao levantar uma estátua de ouro para adoração própria. Aleluias. Mas como Deus não quer que nós nos adoramos, mas sim que o adore, aleluias, Ele fez a sua glória resplandecer. Você imagine como fala a palavra, como relata a palavra do Senhor,
ela diz que esses 3 jovens, ao não obedecer a ordem do rei, que era de se prostrar perante essa estátua, quando todo tipo de música era tocada, todo que passava perante essa estátua tinha que adorar, aleluias, como se fosse um Deus. Mas, da mesma maneira, aleluias, que esses 3 jovens negaram a não adorar essa estátua, aleluias, eles foram lançados na fornalha de fogo. E imagine a situação, ainda como eu acredito que já havia um medo sobre o rei, porque ele pediu que aquecesse 7 vezes mais aquela fornalha para ter certeza que aqueles jovens iam morrer na fornalha. Mas como eram para ser aprovados através do fogo, aleluias, eles foram lançados, e resumindo a palavra do Senhor, eles foram lançados naquele fogo e prontamente o rei contempla, mas nós não lançamos 3 nessa fornalha pedindo aos seus súditos? Aí eles disseram, sim, lançamos 3, mas eu vejo 4. E um é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Aleluias. Glória a Deus. Saiba que se quando você está no propósito do Senhor, quando você está na ordenança que o Senhor te pediu para fazer, como Ele pediu para fazer, da maneira que Ele pediu para fazer, sempre aos anjos do Senhor, cuidando, dirigindo, abençoando, livrando, aleluias. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Há promessas na palavra do Senhor. Há promessas na palavra do Senhor que vão ser cumpridas na minha vida e na vida de cada um que o busca, na vida de cada um que está pronto a todo dia para dizer, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Muitos, se nós analisarmos pela palavra do Senhor, rejeitaram o Senhor até no último momento. Verdade. Aleluias. Antes da crucificação, poucos momentos, porque tu imagine só, o Senhor Jesus disse, aquele que pôr a mão no prato comigo, esse me trairás. Verdade. Aleluias. Se imagine Jesus tentando já dar um sinal para Judas, e ainda Judas não percebeu, estava cego pelo dinheiro, pelas coisas do mundo, aleluias. Quanto muitos aí afora estão cegos pelas coisas do mundo, estão deixando de cumprir o propósito de Deus, estão deixando de ouvir o que Deus quer falar, do que Deus quer mostrar, do que Deus quer ensinar, do que Deus quer livrar, do que Deus quer proteger, do que Deus quer cuidar da casa, da vida de cada um, da família de cada um, dos trabalhos. Meu Deus. E muitos dão ouvido à Babilônia, às estátuas. Aleluias. Muitos dão ouvido, aleluias, o que aqui perece. Muitos dão ouvido, aleluias, ao que não é a paz. Deus. Aleluias. Mas, nesse momento, da maneira que Paulo fala, aleluias, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar na vida de cada um, da maneira que Paulo falou, aleluias, ainda a palavra é lida, aleluias. Muitos acham, eu já ouvi de pessoas falarem, a palavra, ela é antiga, ela é, não sei, tantos anos aqui, tantos anos lá, mas a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Para cada dia, se você ler, se você buscar, você vai entendê-la de uma maneira, para cada situação da sua vida. Não há respostas que você não encontre na palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E se nós vermos servos valorosos que não negaram Jesus de maneira nenhuma, também Paulo,
e Silas, Aleluia. aleluias, estando preso em cadeias, em prisões, eles estando de uma maneira que estavam perecendo, mas tudo estava tranquilo para eles. Verdade. A palavra diz que eles estavam lá em Atos 15, eles diz que eles estavam adorando e à meia-noite as cadeias se abriram, aleluias, através do louvor, através da adoração. Glória a Deus. Você imagine que glória que devia estar acontecendo. Os anjos do Senhor, eu creio que eles estavam junto com ele lá, com eles trabalhando, agindo na vida dos que lá estavam encarcerados. Aleluias. E a palavra diz que libertou a todos. Oh, glória. Aleluias. Imagine que tremenda glória. Aleluias. Mas de uma coisa nós temos certeza, que se nós pelejarmos até o fim, naquele dia que Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, aleluias. Glória Vinde e recebei do que é por herança. a Deus. Aleluia. Aleluias. Imagine ouvir isso do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Ouvir Glória, isso do glória Senhor a Deus. Jesus e chegar e contemplar Paulo, contemplar Moisés, contemplar Silas e dizer a Paulo assim: Paulo, que louvor tão tremendo é esse que vocês estavam adorando naquele dia, aleluia. Aleluia. Que louvor tão poderoso é esse que o Senhor estava adorando Glória a Deus. naquele dia que aconteceu aquele rebuliço, que aconteceu aquela salvação, aquele negócio tremendo. Aleluia. Aleluias. E ainda mais, Paulo, para honrar que o Senhor, que é o teu caráter, que é um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro servo do Senhor, ainda podia ter fugido daquela cadeia, podia não ter mais voltado, mas mesmo assim, para que o carcereiro não se prejudicasse, para que ele não fosse prejudicado mais e mais, para que o propósito do Senhor fosse cumprido da melhor maneira, na ordem, na decência que o Senhor pede de cada um, ainda voltou às prisões como se nada tivesse acontecido, como se fosse a casa onde sempre dormia todos os dias. Se imagine o que é isso? Tremendo, aleluia. Aleluias. Que poderoso, que poderosa glória havia naquele local. Aleluia. E ainda mais, aleluias, muitos reconheceram Jesus nos últimos momentos e disseram: aqueles que estavam ao lado da cruz de Jesus, disse: eu não Deus sou tremendo, digno de morrer aleluia. como meu mestre. É verdade. Eu quero ser crucificado ao contrário. Oh, Senhor, aleluia. Imagine, no último momento, querendo a salvação, querendo que o Senhor o salvasse, o libertasse, mas, aleluias, Deus tremendo, aleluia. que tremenda glória, É verdade. aleluias. Imagine o ladrão da cruz, ouvir do Senhor Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Quanto muitos estão aguardando o julgamento, como diz a palavra, quanto muitos estão esperando, aleluias, porque a palavra diz que no arrebatamento os mortos ressuscitarão primeiro e a igreja será arrebatada, aleluias. Mas imagine, aleluias, o privilégio daquele ladrão, tudo o que ele cometeu, tudo o que ele fez, e ainda no último momento ele teve oportunidade de se arrepender e estar no lado do mestre Glória ainda, a Deus. aleluia. Deus tremendo, aleluia. Imagina isso, aleluias, mas creia que naquele dia também nós estaremos lá encontrando com ele lá na glória,
aleluias, e poder ouvir a sua voz, como nos relata em Apocalipse, como a visão que João teve, aleluias, que a visão de João que viu Jesus com seus cabelos alvos, brancos como a neve, como a voz com o som de muitas águas. Você imagine, você vai na beira do mar e você vê aquelas águas, aquele som que te acalma, aquele som que muitas vezes você fica lá só parado ouvindo. Imagina o Senhor falando com o som de muitas águas, Aleluia. conversando contigo, e você poder ouvir sempre aquela voz, e ainda você contemplar, aleluias, tudo que tem preparado, o que, aleluias, aqui embaixo a maior das riquezas, lá na Nova Jerusalém, vai ser para você deslizar, para você andar. O ouro, Aleluia. aleluias, vai ser asfalto, aleluias, Deus tremendo. pedras preciosas, Santo, você, santo, santo. aleluias. Oh, meu Deus, Glória, Aleluia, glória a Jesus. Deus. a glória que há preparada, aleluias, como diz a palavra do Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não há nada que você contemple aqui na terra verdade. inigualável, Aleluia. igualável ao que está preparado para cada Glória a um. Deus. Aleluias. Por isso que a cada dia possamos nós nos esperarmos em Paulo, em Daniel. Você imagina, Daniel orava 3 vezes ao dia Aleluia. e não se misturava com os manjares do rei. Aleluia. Deus, aleluia. Ele não comia o que o rei comia. Aleluias. O que o rei Glória a Nabucodonosor Deus. comia, Daniel não comia. Aleluias. Deus tremendo. Eles se aleluia. separavam, aleluias, para Deus. Mas também Daniel foi livrado, foi jogado na cova dos leões. E imagine o que é o tamanho de um leão, a fera que é um leão, com fome eles estavam. E eu creio que naquela noite aqueles leões serviram como travesseiro para Daniel. Aleluia. Para Daniel se aquecer naquela cova. Aleluias. E ainda mais foi livrado. Aleluias. Para a glória do Senhor. Aleluias. Você imagina tudo que o Senhor tem preparado para você. Aleluia. Meu Deus. Se tudo Santo, santo, santo. que esses homens Senhor. passaram, Aleluia. sofreram, aleluias. Mas Paulo sabia agradecer Deus, tendo pouco e tendo muito, Aleluia. assim que fala a palavra do Senhor. Verdade. Aleluias. E eu pergunto, nós sabemos agradecer a Deus no pouco ou no muito? Nós conseguimos entender as coisas da maneira que esses servos do Senhor entendem? Aleluia, Jesus. Aleluia. Nos dá o entendimento necessário, Pai. Nós conseguimos saber quando é Deus que quer nos ajudar ou quando é o inimigo que quer nos atrapalhar? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, Deus tremendo. Necessidade de serviço. aleluias, quando é a hora que Deus quer agir e nós queremos impedir porque vamos antes? É, Jesus. Ou deixamos passar a bênção que o Senhor tem preparado para nós? Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, Deus santo. mas que o Senhor possa lhe dar o discernimento de espírito, a sabedoria da mesma Glória a maneira, Deus. aleluias, o entendimento da palavra, Sim, papai. aleluias. Eu sempre peço a todo dia que o Senhor venha nos ensinar, nos capacitar, Ensina-nos, nos Senhor. livrar de Sim, todo Senhor. mal, aleluias. Aleluia, E Jesus. principalmente que o que Ele nos ensina a fazer, que possamos fazer o nosso melhor, Glória a darmos o Deus. nosso melhor em Sim, toda a área de Deus, nossas aleluia. vidas. Por mais que algumas vezes tentamos, mas falhamos, nós não devemos desistir, aleluias. Aleluia. Porque todos vários desses profetas, Deus aleluias, tremendo, aleluia. maiores, menores,
do Antigo Testamento, ou esses servos do Senhor, Paulo, todos os apóstolos que Jesus tem preparado, aleluia, que lhe preparou, aleluias. Saiba que o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos Atos dos Apóstolos, aleluias. Se você está na direção do Senhor, no caminho do Senhor, os Atos dos Apóstolos ainda estão continuando em suas vidas. Porque, aleluias, tudo o Senhor pode fazer ainda por nós. Basta nós querermos, nós deixarmos que Ele venha cumprir o seu propósito. Aleluias. E a palavra diz, para encerrar, que, portanto, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias. E andam segundo o Espírito e não a carne. Glória a Deus. Porque, aleluias, todo aquele que busca o Senhor constantemente, todo dia, ele está revestido, aleluias. Eu creio que ele está preparado para ser um soldado valente e está vestindo a armadura de Deus, que diz lá em Efésios 6, aleluias, que está sendo cuidado e abençoado pelo Senhor Jesus, porque, aleluias, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, da maneira que foram chamados. Amém. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, Aqui eu deixo essas palavras, aleluias, aleluia, Jesus. e vamos Glória a Deus. orar e agradecer Aleluia, mais uma Jesus. vez. Glória a Deus. Deus tremendo, Deus santo, aleluia.